confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Então o contexto aqui é o seguinte: eles estavam indo para um lugar, viajando lá no navio, e aí Paulo já tinha dito que não era para eles viajar naquela temporada, porque não era um tempo muito bom. Ele tinha percebido pelo Espírito que não deveria ir, mas aquelas pessoas, o chefe do navio, né, capitão, sei lá, não acreditou em Paulo, porque era um prisioneiro, e decidiu partir. Nessa que ele vai, mesmo sendo um clima aparentemente favorável, acontece um monte de coisa lá. Se levanta um vento, que tinha até nome aquele vento, Euraquilão, encontra com o barco, e aí está acontecendo um monte de coisa ruim lá. E quando Paulo teve essa palavra, essa visitação do anjo, o ambiente em que estava acontecendo isso era no verso 20, e só para você entender como é que estava, diz assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então era um ambiente hostil, era um ambiente onde toda a esperança de salvamento já tinha acabado, eles já estavam prontos para morrer. Mas Paulo, ele recebe uma palavra do anjo, e o anjo disse assim: Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai morrer, porque você tem um propósito a cumprir. E aí ele diz assim: Paulo, você não vai morrer, não é porque você é bonitinho por causa dos seus olhos azuis, você não vai morrer porque eu preciso que você compareça perante César. Ou seja, você tem um propósito. Paulo, você está guardado pelo propósito. E pela graça de Deus, ele diz assim ainda, fala para os caras: tem de bom ânimo, porque como eu preciso comparecer perante César, porque Deus é bom, quem está comigo aqui no barco não vai morrer. Quem está comigo? O contexto é esse. A ponto de ele dizer assim para os caras, quando o barco começa a chegar perto de uma ilha, os caras começam a ficar com medo de que o barco vai bater, vai todo mundo morrer. Os caras começam a querer pular do barco, e aí ele fala assim para o capitão: gente, é o seguinte, se quiser pular fora do barco, fica à vontade, mas Deus falou comigo que quem estivesse no barco não ia morrer, então eu não garanto vida para quem decidir ir embora. Olha que interessante. Então, a importância de a gente saber com quem a gente está andando, porque o propósito estava guardando a vida de Paulo. Está comigo? Ele disse assim: Paulo, você não vai morrer, você precisa comparecer perante César. E se o propósito está te guardando, e a graça de Deus deu para ele as pessoas que estavam perto, se eu estou andando perto de quem está andando no propósito de Deus, eu preciso entender que eu vou estar guardado também. Por isso a importância de a gente saber com quem anda. E o contrário também é verdade, é que não dá tempo da gente ver, mas se a gente for lá no livro de Jonas, a gente vai ver que o fato de Jonas ter saído do propósito, Deus tinha mandado ele para um lugar, mas ele decidiu ir para outro, ele quase morreu e quase matou todo mundo que estava no barco com ele. Aleluia. Por isso a gente fala, a gente deve prestar atenção com quem a gente anda, porque associações é igual elevador, nunca fica no mesmo lugar, ou te leva para cima ou te leva para baixo. Eu preciso saber se eu estou andando com Paulo ou se eu estou andando com Jonas. Se eu estou andando com Jonas, as coisas começam a não dar certo, tempestade, falta, já tem data para afundar esse navio. Agora, se eu estou andando com Paulo, independente do que aconteça, eu não vou perecer. Está comigo? Então, bom, e entenda, eu preciso entender que Romanos 8 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Todo mundo. Eu gosto de lembrar que qualquer um que a gente perguntar na rua, se você acredita em Deus, as pessoas vão dizer que acredita. Se dizer que ama a Deus, a grande maioria diz que ama. Mas o texto não para aí, todas as coisas cooperam para aqueles que amam. O texto continua e diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que todas as coisas cooperam para o propósito. E se eu estiver no propósito divino, tudo vai cooperar para mim. Não coopera para mim só porque eu amo a Deus. Porque se eu amo, eu pratico. Jesus, ele classificou quem ama e quem não ama. Ele chegou a dizer no livro de João: se me amais, e colocou isso como condição: se me amais, vocês vão praticar, cumprir os meus mandamentos. Então quem ama a Deus é quem cumpre, e não só quem diz. Não tem como eu dizer que amar a Deus sem provar que eu o amo, estando envolvido no propósito.
O não envolvimento a algo que Deus criou para que eu estivesse, que seria o meu id, já é a prova de que eu não o amo. Então eu não preciso esperar que tudo coopere para o meu bem. Mas se eu estou envolvido em algo, em um plano divino, independente do que aconteça, eu não vou morrer. E sabe, eu sei que você já ouviu talvez essa frase, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Quem já ouviu isso? Amém? Agora, se atravessar essa avenida aí, né? Sem olhar para os dois lados, vai morrer. Não vai? Vai. Aleluia. Vai virar um sapo ali, né? Na pista, esmagado. Olha o caminhão. Aonde? O outro que está indo junto, né? Aleluia. Tomatinho, né? Que morre assim. Aleluia. Mas a gente não é esse tomate, não. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A gente está guardado pelo propósito. Em nome de Jesus. Bom, mas vamos continuar essa história aqui. No capítulo 28, quando já afunda o barco, eles chegam a uma ilha. E aí, interessante que quando eles chegam lá, eu estou encurtando a história para a gente ganhar tempo mesmo. Eles fazem uma fogueira lá naquele lugar, e aí Paulo vai lá jogar um graveto na fogueira, e uma cobra pica a mão dele. Nessa que a cobra pica a mão dele, as pessoas já ficam olhando assim para ele, pensando, rapaz, eu quero ver que hora que ele vai morrer. Porque essa víbora picou ele. E então é questão de tempo, até ele começar a inchar e morrer. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui que talvez está pensando assim, rapaz, eu fui picado essa semana. E eles estão só esperando o tanto que eu vou inchar e vou morrer. Só que você não vai, em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque você está envolvido em um propósito. Eu não estou dizendo que a picada não dói. A Bíblia não diz que a picada não doeu, mas o veneno não teve efeito. Está comigo? Quando eu estou envolvido em um propósito, não significa que eu não vou passar por situações difíceis ou dolorosas, mas o veneno daquilo não vai me afetar. E não pode afetar o propósito do qual eu fui chamado. Eu vou encurtar a história por causa do tempo. Logo ali na frente, a gente vê que ele não morre, e o fato de ele não morrer, as pessoas já começam agora a considerá-lo como um Deus. Então o cacique lá da tribo fica com dor de barriga, e é literalmente dor de barriga mesmo. Paulo vai até a casa do cacique, impõe as mãos sobre ele, e o cacique fica curado. Nessa que o cacique fica curado, as pessoas começam a levar outros para que Paulo curasse também. Isso está lá, olha aí, vamos ver, vamos ler do verso 8 ao 10, para você entender isso. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, olha aí, né, quem sabe que é disenteria, né, aleluia, eles estão rindo, né, pensa numa doença que os outros dão risada, né, cara, vai receber qualquer outra coisa, se falasse, não, ele estava com câncer, todo mundo, meu Deus, misericórdia, mas assim, pastor, não vou no culto, estou com dor de barriga, fala, meu Deus, vai ser curado, cara, em nome de Jesus, para com isso aí, em nome. Aí ele estava aqui, ó, com dor de barriga, e aí, ardendo em febre, coitado, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Eita, aleluia, olha só, então, o cumprimento do propósito, ele foi de condenado à morte para honrado naquele lugar. Aleluia, interessante, né? E aí diz assim, ó, com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo, tudo, fala assim comigo, tudo. Quando sabe que tudo, em Roseira, em Moreira César, em Guará, no grego, no aramaico, tudo significa tudo. Disseram, puseram a bordo do quê? Se o barco tinha perdido? Até outro barco receberam. Quantos creem em carro novo? Eu me lembro, gente, que quando eu vim para esse lugar,
que aqui era um coco antes. Eu não me lembro mais quem, eu acho que foi a Malu que falaram para você isso, né, Malu? Falaram assim para ela: você está indo lá naquela igreja que parece um salão de festa? Que não tinha nada, né, aqui dentro? Você lembra disso, né? Aleluia. E eu não fiquei ofendido, eu gostei. Salão de festa, eu fiquei olhando aquilo e falei: é verdade, cara. Eu preciso aprender a fazer festa no deserto. Êxodo no capítulo 5, a Bíblia diz que Moisés e Arão foram até Faraó e por um chamado de Deus, e diz assim: ó, fala para o meu povo, solta o meu povo aí, para que o meu povo me faça uma festa no deserto. A gente precisa aprender a fazer festa no deserto. Deserto não é lugar de passar necessidade, é lugar de aprender a ser dependente de Deus, porque a porção vem diária, não dá para guardar para o dia seguinte, mas não significa que a hostilidade do ambiente vai me trazer falta. Só vai me trazer aprendizado de ser dependente de Deus, mas falta não. E o lugar onde eu estou não pode mudar o propósito da minha vida, porque Paulo, ele orou por aqueles que estavam julgando ele no começo. Mas alguém carnal talvez poderia: agora que você está com dor de barriga, você me quer, né? Mas agora há pouco você estava torcendo para eu morrer com a picada da cobra. Quer saber? Se vira, eu não vou orar nada. Está comigo? Mas ele andou em amor com aquelas pessoas que o julgaram antes e falou assim: não, vem aqui que eu vou orar por você. Eu já estou aqui mesmo, tranquilo, cara. E ainda vou orar por todo mundo. Não é o lugar que determina se a gente vai fazer o que a gente foi chamado para fazer ou não. Volta lá para Atos 16, olha que interessante. A gente está no livro de Atos hoje aqui mesmo. Atos 16, e o verso 25 diz assim, ó, essa parte é conhecida, né? Diz lá: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, aleluia. Quantos creem num de repente de Deus? Então pronto, o mesmo Deus do de repente também é o Deus dos processos. Está comigo? Aí de repente acontece alguma coisa. Pode até ser de repente para os outros, mas não é de repente por quem passou pelo processo. De repente, José está no governo, mas ninguém sabe os arroxos que ele passou antes. Quem é esse aí? Aleluia. Rapazinho agora aí, ó, chegou agora na empresa, já está aí. Segundo chefe, ganhou um carro de Faraó. Aleluia. Rapaz, se Faraó deu carro, você acha que o seu patrão não pode te dar um? Tem um aí que eu estou vendo andar de carro novo aí, aleluia, e trocou a posse pelo acesso, não é? Fez consórcio, achou que chegaria de um jeito, mas não está deixando de andar de carro novo, não é, Marco? Agora não, eu vou deixar de andar porque não é meu? Nem o seu não é seu, nem o seu nariz não é seu. Agora, quando eu preciso entender que a hostilidade do ambiente não pode mudar o meu propósito, por quê? Quando Paulo e Silas oravam e cantavam louvores na prisão, o que motivou a eles a esse nível de oração não foi a prisão em si, não foi a circunstância do qual eles estavam passando. Veja, deixa eu ver onde é que está isso, 16, de Atos 16, isso antes deles serem presos, diz aí, ó: aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aí o que aconteceu? Paulo e Silas oraram e expulsaram o demônio do corpo daquela menina. Como eles expulsaram o demônio do corpo daquela menina, que dava dinheiro para os caras, eles ficaram bravos e prenderam eles. E aí prenderam eles e deram uma surra neles lá. Então agora você precisa entender que eles começaram a orar e cantar louvores, não porque eles estavam presos, mas porque eles já estavam indo mesmo para o lugar de oração. O que mudou só foi o lugar, mas não foi a motivação da oração. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Quando Paulo ele ora lá na ilha de Malta por aquelas pessoas, não foi a hostilidade com que o receberam que fez ele não orar ou orar por eles,
mas é porque esse já era o propósito da vida dele mesmo, ele já estava saindo para anunciar o evangelho. Então, se eu estou passando por uma circunstância difícil, alguma coisa, não é essa circunstância que tem que me motivar a orar. A minha oração tem que ser motivada pela comunhão com Deus, por ouvir o que Deus tem para mim e não somente para pedir. Eles não estavam ali, rapaz, ó, está doendo as costas, apanhamos, quer saber? Vamos orar para que Deus nos tire dessa situação. Não, vamos orar, porque a gente já saiu para ir para o lugar de oração. O que mudou só foi o lugar. Aí é que está. Já viu que às vezes, Bel, a pessoa vem e está tudo certo, isso pode fazer mesmo. O livro de Tiago chega a dizer que quando a gente ora um pelo outro, essas coisas acontecem. Mas às vezes a gente vê pessoas assim, olha, ora por mim, tá? Ora por mim. E está tudo certo, ela tem que crer mesmo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando existe a oração de concordância, essas coisas vão acontecer mesmo, mas às vezes a gente percebe que a motivação do ora por mim é só um desespero para sair daquele lugar, quando na verdade o livro de Efésios diz que a minha posição em Cristo é assentado com Ele, à direita de Deus. Então quando eu estou orando, eu não estou orando, entenda, pelo amor de Deus, daqui, mas eu estou orando daqui. Entende de onde está a minha visão? Eu estou sentado, livro de Efésios, no capítulo 2 diz isso. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então, quando eu estou orando, essa é a minha perspectiva. E não pressionado embaixo por um problema em cima. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Aleluia. Então, se eu tenho esse estilo de vida, essa perspectiva, eu vou ouvir os comandos, eu vou atender, vou ser o obediente, e aí eu vou ser suprido. Porque a gente vê que eles receberam tudo o que era necessário para a viagem. Tudo o que era necessário, até o barco. Até o barco. Eu posso contar que quando a gente chegou aqui, eu já estou encerrando já, pode até chamar, você pode vir para cá, o grupo de louvor, Bel, por favor. Quando eu vim para cá, o ambiente era hostil. Eu sei que existe, gente, o princípio do ambiente, que é, Deus, ele antes de criar você, ele criou um ambiente para te favorecer. O que é isso? Antes de ele criar o homem, ele criou o jardim, um lugar de provisão, de abundância. Adão não ia comer tudo aquilo de árvore, de tudo aquilo de fruta que tinha nas árvores. Olha quantas árvores tinham, quantas coisas tinham lá só para ele. Então, antes de criar Adão, ele cria um ambiente suprido para Adão. Mas pastor, se é assim, por que então quando eu chego em certos lugares eu ainda não vejo o suprimento? Talvez porque você está vendo só no natural. Mas a Bíblia diz que em 2 Coríntios 5,17, que nós que estamos em Cristo somos nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu já não estou mais só nesse ambiente natural, mas a gente está falando de algo no reino do Espírito. Se eu estou em Cristo, eu acesso o natural também. Romanos 8,1 chega a dizer agora. Não está falando para depois. Agora nenhuma condenação há para todo mundo, não, mas para aqueles que estão em Cristo. Quando eu estou em Cristo, esse é o lugar que eu devo estar, que é o lugar onde vai ser provido para a minha vida. E daqui, de Cristo, eu começo a ouvir esses comandos. Todo mundo vai, mas você não. Por quê? Porque você não é todo mundo. Se o meu coração está aberto para a palavra, como estava o da Lídia, essa palavra que conseguiu acessar o meu coração, ela vai encontrar caminhos para acessar outras coisas. Porque algumas pessoas não prosperam, porque a palavra não conseguiu ainda acessar o bolso dela. É porque não abriu o coração na totalidade ainda. Mas a palavra entrou, então ela está querendo te alcançar e te prosperar, até porque João 10,10 diz que Jesus veio para isso, para te trazer vida e vida em abundância. Essa palavra abundância é mais que o suficiente, é sobrando. Mas é assim, plantando.
Eu não tenho tempo para te mostrar não, mas no deserto, gente, o maná diário vinha toda manhã, não podia guardar, não ia faltar, mas não podia guardar. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, acabou o maná. Por quê? Porque a terra prometida, que é uma terra ampla, boa, mana, leite e mel, agora para eu desfrutar do que essa terra tem, eu vou ter que plantar nessa terra. Então, se não há frutos, não é que a terra não é boa, sou eu que estou sendo negligente ao plantio. Aleluia. Vou encerrar com isso. Gênesis no capítulo 26. Muito conhecido também, eu sei que você sabe. Aleluia. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, rapaz, crise sempre vai ter, tá bom? Sempre. Esquece criar a expectativa de que quando o governo mudar, quando as coisas... Não, quando eu tiver naquele emprego, quando eu tiver 18 anos, quando eu casar, tem gente que tem essa expectativa também, quando eu casar, quando você casar, você vai ter que crer para 2, lindão, aleluia, aproveita agora que você está crendo para um só, casou, você tem que crer para 2, aleluia. Eu falo isso, quando eu fiz o rema, eu pagava o meu e era mantenedor de alguém, aleluia. Tudo. Quando você é solteiro, gente, hoje, 30 contos você come um lanche, você casou é 60, teve filho é 90, teve outro é 110, e assim vai, não é? Pensa. Aí se o cara não tiver a mentalidade mudada, ele já começa a pensar 2 vezes se vale a pena ou não comer aquele lanche. Rapaz, não sei não, viu? Tem arroz aí? Quando sabe que não vai faltar? Não vai faltar porque a gente é obediente. Então diz aqui esse texto, que veio uma crise além da primeira. Então as crises que vão vir, pode ser que sejam maiores do que as que já tiveram. Mas não significa que eu vou passar falta. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que sempre vai ter um caminho no meio da tormenta, sempre vai ter uma palavra de inspiração. E aí diz, fome além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Quando Isaque aqui vai para esse lugar, ele já foi lá porque ele já estava articulando a saída dele para o Egito. Ele já estava querendo ir para o Egito, porque estava todo mundo indo para o Egito, porque aquele lugar ali não estava dando certo. E aí no verso 2, algo interessante acontece, diz, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então existem coisas que vão acontecer na minha vida, eu preciso saber disso, que está ligado à aliança que Deus tem comigo. Não é nem só porque eu sou lindão, não. Eu vou prosperar porque eu tenho uma aliança com Deus. Gálatas no capítulo 3 chega a dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Aleluia. A bênção de Abraão chegou até nós hoje. Só para a gente ter uma ideia do que essa bênção de Abraão fez. Fez com que Isaque não saísse da terra que estava seca, daquele lugar de crise, mas que ficasse naquele lugar por uma direção divina e semeasse naquele lugar, habitasse ali, enxergasse aquele lugar, não mais com desprezo, as coisas aqui não dá certo, ai, Moreira César, ai, não aguento mais Moreira César, se eu morasse em Pinda, ai não, se eu tivesse em São Paulo, que mané São Paulo? Aqui é o melhor lugar para eu estar.
Não porque é moreira, ou é roseira, ou é guará, mas porque é o centro da vontade de Deus para a minha vida, para essa temporada. Está comigo? Diz a Bíblia que Isaac semeou naquela terra que ninguém queria, naquela terra seca e rachada, que ninguém estava dando nada por ela. E aí no verso 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, 2025 não acabou, ainda dá tempo da gente semear algumas coisas. A gente está só no primeiro culto do mês 9 ainda tem o mês 9 inteirinho, o mês 10 inteirinho, o mês 11 inteirinho e o mês 12 inteirinho. 4 meses ainda, aleluia. Rapaz, eu não sei quanto a você, mas se Deus fez o mundo em 7 dias, na verdade em 6, né? No 7º ele descansou. O que ele não pode fazer em 4 meses? Essa obediência, essa resposta que Isaac deu à palavra, diz aí, ó: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. 100 por 1, gente. Verso 13, as 3 esferas da prosperidade aqui, ó: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. No mesmo ano. Sabe que ano que era esse? Um ano improvável. Talvez você fique pensando, 2025, já é no mês de setembro, daqui para o final do ano acabou nada, ainda dá tempo de prosperar, enriquecer e ficar riquíssimo. Eu só preciso ser obediente à palavra. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aham. Oh, aleluia. Ai, ai. Eu quero te convidar a cantar uma canção e fazer uma analogia, né, da Arca de Noé. A gente sabe que a Arca de Noé, gente, ela é uma analogia com a igreja. Que as pessoas às vezes reclamam de trabalhos dentro da igreja: eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Mas era como Noé dentro da arca ali, tinha muito trabalho mesmo, muito. Mas se ele olhar para o lado de fora da arca, ele só via destruição e morte. Quem está comigo? Assim como Paulo disse: eu não posso garantir que quem pular do barco vai ficar vivo, mas eu garanto que se tiver, vai viver um propósito. Todas as vezes que Noé talvez olhava para dentro da arca, falava assim: eu não aguento mais limpar cocô de elefante, tratar do leão, o tanto de carne que esse bicho come, o tanto de coisa que tem que fazer. Nossa, participar da escala de limpeza, ai meu Deus, eu estou no diaconato, tem um ensaio do louvor, tem aquilo outro, tem, meu Deus do céu, aleluia, eu vou sair. E aí abre a porta ali, sair pela direita como o leão da montanha. Quando abre ali, dá de cara com um monte de corpo boiando. Aleluia. Fala: rapaz, quer saber? O cocô do elefante está até cheiroso agora, aleluia. Está até gostoso ficar aqui, porque eu não estou a fim de morrer afogado, não. Eu estou a fim de ficar aqui dentro, seguro, porque uma hora eu sei que essa água vai baixar, Deus vai abrir a porta da arca, e eu vou poder habitar em uma terra segura, ampla, suficiente, e nada vai faltar para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a gente a cantar essa canção e a gente orar, para que a gente venha reconhecer mesmo que Deus, Ele tem grandes coisas para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, desde que eu esteja atento ao cumprimento desse comando. E a gente vai ouvir assim como Jesus: rapaz, quando eu mandei você ir lá, por acaso faltou alguma coisa? Nada, disseram ele. Então por que você está preocupado de ir de novo? Se eu mandar, nada vai faltar. O comando de Deus já está junto lá, faz parte do pacote, a provisão, gente. Nada vai faltar, não vai faltar direção, não vai faltar plenitude, não vai faltar alegria, não vai faltar satisfação plena naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu tenho descoberto que por mais desafiador que seja, mas vai ser simples e divertido. E eu me recuso a ficar preocupado diante eu não digo dificuldades, mas eu digo desafios do que o ministério, as coisas vão nos mostrar, porque vai ser fácil. Eu só preciso dar um passo de cada vez,
um passo de cada vez, e vai valer a pena, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, pela boa mão do Senhor sobre nós, pelo teu favor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que os teus filhos venham ter mesmo, Pai, direções claras a respeito, Pai, do que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós só precisamos estar mesmo, Pai, no centro da tua vontade. Oh, aleluia. Aham. Eita. Deus é bom, gente. Pode trazer para cá, você que vai. Ou já trouxeram? Não sei, não reparei, né? Aleluia. Mas tá bom, né? Deus é bom. Só vou dar alguns recados então para a gente poder ir embora, tá bom? Eu quero que você saiba, fique à vontade, pode sentar. Talvez você pode estar pensando, né? Mas a Brena é rica porque ela é filha do Silvio Santos. Não, ela não é. Ela não é filha do Silvio Santos, não. Essa é a Brena Bravanel, é a nossa, né? Aleluia. Aleluia. É rica porque ela é filha de Deus, em nome de Jesus, amém? E ela é, e nós também, né? Amém? E Deus não tem filhos preferidos, então se ela tem direito, nós temos também, em nome de Jesus. Então, sábado a gente tem uma reunião aqui na igreja, né? Todo mundo está convocado, todo mundo que faz parte, né, de algum departamento, e você que não faz parte também de nenhum, mas se você tem o desejo no coração de ouvir, de saber como a banda toca, eu te convido, venha fazer parte dessa reunião, vai ser às 19 horas, no sábado, e eu sei que a gente vai ser acrescentado, viu? Em nome de Jesus. Depois a gente está de volta lá em Guará, no Fortalecendo a Visão, sempre, todo mundo está super convidado para estar lá, vai ser o culto de ceia, e depois de volta aqui em Moreira César, no culto da família, às 18 horas. Então, convide pessoas, não falte, em nome de Jesus, porque se você não chegar cedo, você perde o lugar, viu? Apesar de, né, tem mais cadeira lá em cima, nós vamos colocar mais cadeira aqui, em nome de Jesus, para ninguém ficar de pé. Mas eu sei que vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus. Então, crie expectativas aí. Outra coisa, rapidinho, para a gente não esquecer. No mês que vem, está muito perto já, por isso a gente tem que começar a falar agora mesmo. 2 finais de semana muito importantes. O primeiro final de semana do mês que vem, que vai ser no dia 4, é o aniversário da igreja, vai ser no sábado e no domingo, dia 4 e 5, então anote aí essa data. Pastor José Roberto vai estar aqui com a gente no sábado, então eu quero te convocar mesmo para estar nesse dia. Nós vamos comemorar 7 anos já nesse lugar, em nome de Jesus. E depois, no outro final de semana, no sábado, no dia 11, a gente alugou uma chácara lá em Roseira, né, para que a gente possa passar um dia junto na festa das crianças, e as crianças, como são generosas, elas aceitam que leve os adultos, então toda a igreja está convidada, mas eu só preciso, pelo amor de Deus, que você dê o seu nome para a Beatriz, quantas pessoas vão e a idade de quem é, para que a gente possa se organizar, porque como eu disse, né, conhecendo as pessoas de Moreira César, eu sei que nós somos apreciadores da gastronomia, e a gente não quer que ninguém passe fome lá, né, de nada, e nem necessidade alguma. Então, para que a gente possa se organizar com relação aos comes e bebes, e vai ser um dia maravilhoso, como foi o ano passado. O ano passado o sol deu uma escondidinha, mas esse ano não vai ser assim, em nome de Jesus. A gente já falei com ele, falei, Sol, você furou comigo o ano passado, então faça o favor de esse ano estar presente, tá? Sua presença é imprescindível, você tem que estar, em nome de Jesus. Então, o sol vai estar e você também, em nome de Jesus, amém? Então, vá em paz, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus, e tenham uma noite abençoadíssima.